E aí, seus do pântano, belezinha? Nós estamos aqui de novo para poder falar agora de estatística. Essa é a aula número 1. Nós vamos começar com os conceitos básicos e nós vamos então detonar essa matéria que cai demais no Enem, que se chama estatística. Então vamos lá, me acompanhe, não perde nada, não vacila, porque é muito fácil. Beleza? Antes eu quero te pedir só uma coisa. Vai lá, ali embaixo ali, ó, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas lá no grupo da sua escola, deixa o seu comentário, deixa o seu like também, belezinha? E tamo junto, ó, tamo junto, vamos lá. Galera, quero começar com os conceitos básicos, beleza? Se você entender bem essa base, lá na frente vai ficar muito mais fácil de você fazer todas as coisas. Então presta muita atenção. Se precisar, volta o vídeo quantas vezes for necessário para você poder ouvir de novo e entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Pessoas, nós temos umas subdivisões na estatística. Essa subdivisão, a primeira que nós temos é a amostragem. Isso que eu vou te mostrar aqui agora, ele é o processo para que a gente faça uma estatística. Quando a gente quer fazer uma estatística, o que eu quero te dizer com isso é que nós estamos fazendo uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa, grava essa palavra. Essa palavra pesquisa, ela é a nossa keyword, é a nossa palavra-chave. Toda questão, praticamente, de estatística vai aparecer essa pesquisa, tá bom? E o primeiro passo que nós temos que fazer é a amostragem. Então segue lá, ó, porque eu vou colocar aqui o apontador a laser para ir te mostrando tudo que eu estou falando. A amostragem é o nosso primeiro passo. Gente, dentro da amostragem, nós temos então a amostra, o que se consiste nessa amostra? A amostra é uma pequena parte. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Quando a gente vai fazer uma eleição, quando a gente está passando pelo processo eleitoral, nós temos o que no Brasil? Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, não é verdade? Quando se contrata uma empresa para poder fazer uma pesquisa de intenção de votos, nenhuma empresa pergunta para todos os habitantes do Brasil sobre a preferência eleitoral. Ninguém pergunta para todo mundo, tá? O que se pergunta é para uma pequena quantidade. Você pode observar que nos jornais, nas mídias, eles falam assim, ó, foram pesquisados 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, mas nunca é os 200 milhões. Você está vendo que foi só uma parte? Então, isso significa que foi o quê? Uma amostra, só um pouco, só um pedaço. Beleza? Então, essa amostragem, o primeiro etapa que nós temos é fazer uma amostra, tá? Identificar essa amostra e falar, é ali que eu vou fazer a minha coleta. A coleta é quando você pega essas informações, é quando você envia um questionário para a pessoa responder, é quando você liga pelo telefone lá e faz uma pesquisa pelo telefone, ou por e-mail, ou por um site, ou por qualquer coisa dessa forma. Nesse momento você está fazendo a coleta, tá bom? Mas o que acontece? Aí nós passamos para o passo número 2 da estatística, de fazer uma pesquisa, que é a estatística descritiva propriamente dita. Veja, nós temos que organizar essas informações que a gente acabou de pegar. Nós fomos lá, escolhemos a amostra, a quantidade de pessoas, o perfil de cada um, para a gente poder fazer então a nossa coleta. Fizemos a coleta. Agora o próximo passo é organizar essas informações. Gente, e como que eu organizo essas informações? Contando. Eu conto quantas pessoas têm intenção de voto para o candidato A. Eu conto para a quantidade de votos para o candidato B. E assim por diante. Tá? À medida que eu tiver contado e eu já tiver esses números, de posse desses números, então o que eu posso fazer é um resumo para apresentar melhor para a população a respeito desse assunto. Fazer um resumo para apresentar melhor, tá? Através de quê? De gráficos e tabelas. Porque dessa forma as pessoas conseguem fazer uma leitura de toda a nossa pesquisa de forma muito mais rápida e prática, beleza? Uma vez então que a gente fez esse resumo, então a gente pode passar para um terceiro e último passo, que se chama inferência estatística. Gente, o que significa essa inferência? É interpretar os resultados.
tá? Aqui no nosso ensino médio, nós vamos estudar basicamente quem? A número 1, que é a amostragem, e a número 2, que é a estatística descritiva. Essa número 3, que é a inferência estatística, a gente vai estudar ela muito no ensino superior, tá? Então eu vou falar superficialmente para você. O que é uma inferência estatística? É quando você interpreta o resultado e você então faz uma conclusão. Você então declara algo a respeito do assunto que você estava dizendo. Tá? Então, essa seria os 3 passos que a gente vai observar nas pesquisas. Nós vamos observar na estatística. Tranquilo? Muito fácil, né? Amostragem, estatística descritiva e inferência estatística. Tá bom? Mas vem cá, isso aí é só teoria. Vamos começar a entrar de verdade mesmo na estatística. Olha só para você ver que eu coloquei um exemplo de uma tabela. Tá? Uma tabela que é como a gente vai resumir em tabelas e gráficos. E isso cai muito em prova de Enem, tá? Gente, olha aqui, o primeiro conceito que eu quero que vocês peguem, acompanhem o apontador a laser, é isso aqui, ó, é as variáveis. Na estatística, em toda pesquisa, nós temos variáveis. Gente, quem são essas variáveis? Todos esses temas que estão de preto. Veja que eu estou usando as cores para a gente poder identificar melhor, tá? As variáveis são todas essas colunas de preto aqui, ó. Então, sexo é uma variável. Por que sexo é uma variável? Porque quando eu fizer a minha pergunta, quando eu fizer o meu questionário, o entrevistado ele pode responder: eu sou do sexo masculino. Mas eu sou do sexo feminino. Ah, não, então quer dizer que tem opções. Sim, então elas são variáveis. Tá? Não é fixo. Uma pessoa vai responder uma coisa, outra pessoa vai responder outra. Então é uma variável, tá bom? Então olha só para você ver alguns exemplos de variável. Sexo, idade. Tem gente que tem 26, tem gente que tem 31, ok? Frequência semanal, tá? Estado civil, essa frequência semanal é porque aqui nós estamos falando do perfil dos frequentadores de uma academia. Então quer dizer que essa primeira pessoa ela frequenta 2 vezes a academia por semana. A outra já frequenta 3 vezes por semana. E assim por diante, tá bom? O estado civil, o meio de transporte, o tempo de permanência lá nessa academia e a renda familiar em salário mínimo, ok? Então são variáveis. Agora deixa eu te explicar uma coisa, que isso aqui que eu vou te falar agora já começa a cair em prova. Que é variável, nós já sabemos, mas existem diversos tipos de variáveis. Então vamos lá, ó. Qual é o primeiro tipo de variável? É essa de vermelho, variáveis qualitativas. Gente, presta muita atenção no que eu escrevi aqui embaixo dessas variáveis qualitativas. Ela apresenta um atributo, uma qualidade, uma preferência. Toda variável qualitativa vai te dizer um atributo, tá? Não é um número, é um atributo. Então veja só, quando você faz a pergunta, qual é o seu sexo? As 2 respostas possíveis são masculino ou feminino. Dessa forma, você tem um atributo. Você não respondeu um número 7. Ninguém vai fazer uma pergunta assim, qual é o seu sexo? E você vai responder 7. Ninguém vai responder isso. Então ela não é quantitativa, não é um número. Ela é um atributo. Qual é o atributo aqui? Masculino, feminino, tá bom? Então sexo eu pintei de vermelho, porque vermelho então é uma variável qualitativa. Olha só para você ver a idade, só para a gente contrapor, tá bom? A idade, quando você pergunta qual é a sua idade, a pessoa responde 26 anos. Ah, ok. Você viu que você falou um número, 26? Então ela não é qualitativa, tá bom? Então vamos ver quem mais é qualitativa nessa tabela que a gente fez. Olha, você tem que olhar para as respostas, tá? O estado civil é uma variável qualitativa? Com certeza, porque as respostas possíveis são casado, solteiro, separado, viúvo, etc. São atributos, beleza? Meio de transporte é uma variável qualitativa? Com certeza, porque as suas respostas são: eu vou de ônibus, eu vou a pé, eu vou de carro, eu vou de moto,
eu vou de bicicleta, etc. Certo? Então também está de vermelho, também é uma variável qualitativa. Muito fácil, não é? Variável qualitativa é quando você tem um atributo. E eu já coloquei aqui, ó, olha para a tabela, por favor, de azul. Agora as nossas variáveis quantitativas. Como o próprio nome diz, quantidade, quantitativa. É porque ela apresenta, olha aqui para você ver, como resposta um número. Apresenta como resposta um número. Ok. Então vamos lá. Ó. Veja que as respostas que estão de azul. Ó. Qual é a sua idade? 26, 23, 31. Todas são números. Então, idade é uma variável quantitativa. Gente, frequência semanal. Eu vou 2 vezes por semana na academia. Eu vou 3 vezes por semana. Eu vou 5 vezes. A sua resposta é um número. Se a sua resposta é um número, então quer dizer que isso é uma variável quantitativa. Muito bem. Tá. Tempo de permanência é um número. 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. A renda familiar. Eu ganho 13 salários mínimos. Eu ganho 8 salários mínimos. Eu ganho 10 salários mínimos. Todos são números, então, portanto, é uma variável quantitativa. Ok? Muito fácil, né? Variável qualitativa recebe como resposta atributo. Variável quantitativa recebe como resposta um número. Ok? Maravilha. Vamos para frente, então. Gente, só que essa variável qualitativa, nós temos duas então, qualitativa e quantitativa. Essa qualitativa, ela se divide em duas, tá? Então, ela se divide em ordinal, que é quando existe uma ordem dos seus valores, tá? Uma graduação. Por exemplo, quando você fala de escola, se você pergunta assim, ó, qual é o seu nível de escolaridade? Você vai responder ensino fundamental, médio ou superior. Você está dizendo que, você está vendo que são atributos, não são números. Ela é uma variável qualitativa, tá? São atributos, mas são atributos que seguem uma determinada ordem. Fundamental é quem está mais embaixo, médio ali no meio, superior lá em cima. Então quer dizer que tem uma graduação, são etapas a ser seguidas. Se tem essa ordem, se tem essa graduação, então nós vamos chamar essa variável de uma variável qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Mas ainda tem uma outra aqui do lado, tá? Que também é qualitativa, que se chama qualitativa nominal. Enquanto a ordinal ela tem essa ordem, ela tem essa graduação, a nominal não tem. Então eu vou te mostrar um exemplo para você entender beleza. Quando não existe a ordem desses valores. Por exemplo, aqui ficou errado aqui no slide, ó, mas eu vou te dar um exemplo para você poder entender, beleza? Pessoinhas, quando você pergunta assim, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, móveis, quais são o seu móvel, o seu esporte preferido? Pronto, ótimo exemplo. Qual é o seu esporte preferido? Aí lá tem as opções: futebol, vôlei, basquete, handball, atletismo. Você viu? São várias respostas possíveis e essas respostas não são número, tá? Elas não são número, elas são atributos e, portanto, ela é uma variável qualitativa. Ok, tá aqui dentro. Ó. Mas quando eu falo então de esportes, ó, futebol, voleibol, basquete, não existe uma ordem de prioridade. Ali são opções aleatórias em que o candidato ou entrevistado simplesmente vai escolher uma opção. Você não precisa fazer vôlei para depois fazer futebol. Você não tem essa obrigação. Inclusive, você pode fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. Tá vendo? Então ela é nominal. Ela não recebe uma ordem. Ela não é ordinal. Ela é nominal. Cada uma, cada uma. Belezinha? Então tá. Então beleza. Vamos para frente. Já as variáveis quantitativas, você também vai ter duas classificações. Vamos lá nelas lá, ó. Qual é a primeira variável quantitativa que nós temos? É a discreta. Cuidado que isso aqui cai muito em prova, tá? A discreta é quando nós podemos contar. 1, 2, 3. Qual a sua idade? 25. Tá? Então eu contei, ó. Tô contando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 25. Ok. Uma pergunta. Qual é o seu número de irmãos? Eu tenho 4 irmãos. Ótimo. Então você contou.
Então, se você contou, quer dizer que isso é uma variável quantitativa, porque a resposta é um número, discreta, porque você pôde contar, tá? Agora, olha para a diferença para a contínua. A contínua é um pouquinho diferente. Olha só, enquanto é discreta, nós podemos contar, presta atenção nessa palavra, isso aqui é a chave, e essa variável quantitativa é o que mais vai cair aqui nas suas questões de matemática. Podemos contar, então ela é discreta. Tá bom? Agora, se nós podemos, gente, medir, essa palavra muda tudo. Medir, então ela vai ser uma variável quantitativa, só que contínua, tá? E quando eu falo medir, eu estou te falando de medir tempo. Olha aqui meu exemplo: 5 minutos, 10 horas e daí por diante. Eu estou falando de distâncias, 10 metros, 15 metros, 20 metros, qualquer coisa que a gente possa medir, mensurar. Tá bom? Isso é uma variável quantitativa contínua. Um outro exemplo, só para você poder entender melhor. Já anotei o que a gente já tinha falado. Distância, tempo, etc. Tá? Temperatura a gente também pode medir. Tá bom? Beleza. Galera, em resumo, ficou assim. Ó. Nós temos as variáveis. Visualize esse mapa mental aí. Tá bom? Nas variáveis nós podemos ter qualitativas. E essas qualitativas, por sua vez, se dividem em ordinal, quando tem uma graduação, uma ordem, nominal, quando não tem essa graduação. Do outro lado, nós temos quantitativa, que pode ser discreta, que é quando podemos contar. E nós temos, então, a contínua, que é quando nós podemos medir. Ok? Então, pronto. Então, você viu todas as classificações. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício só para a gente poder fechar e esse primeiro pedaço que é de teoria, a gente já matar de uma vez por todas. Você não vai errar isso aqui nunca mais na sua vida. Num cursinho pré-vestibular, os estudantes inscritos responderam a um questionário no qual constava, entre outras, as seguintes questões. Defina cada variável. Eu quero saber se ela é quantitativa, qualitativa, etc. Tá bom? Vamos lá? Número 1. Qual a área da carreira universitária pretendida? As respostas possíveis seriam exatas, biológicas, humanas. Ok? São números? Não, então não é quantitativa. Desculpa, ela é qualitativa. Então pronto, ó. Nossa variável é qualitativa. Euler, por que você colocou que ela era nominal? Porque você não tem uma graduação. Você não tem que fazer exatas primeiro para depois fazer humanas. Você pode fazer na ordem que você quiser. Ela não tem uma ordem. Por isso, ela não é ordinal, mas sim nominal. Ok? Tá bom. Número 2. Você cursou o ensino médio em escola particular ou em escola pública? Gente, essa pergunta... que inclusive você vai fazer em questionário na hora de preencher a sua inscrição para fazer a prova do Enem, ela é uma pergunta que tem uma variável, o quê? Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, porque você tem duas respostas na forma de atributo. Ela é escola particular ou escola pública. Elas são atributos, ok? Então ela é variável qualitativa. Mas ela é nominal ou ela é ordinal? Gente, de novo, ela é nominal. Por que ela é nominal? Você não precisa fazer escola particular para depois fazer escola pública. Você não tem uma ordem a seguir, tá bom? Você pode escolher ou a particular ou a escola pública da forma que você quiser. Não tem uma ordem, tá bom? Então, se não tem uma ordem, ela é uma variável qualitativa nominal, ok? Número 3. Qual é a renda familiar? Opa! Quando você fala de renda, você vai ter como resposta a quantidade de salários mínimos que a pessoa ganha. Não, eu ganho 10, eu ganho 20, eu ganho 30 mil reais por mês. Então, é um número. Então, é uma variável quantitativa. Só que não é uma quantitativa discreta. Discreta, lembra-se, é quando a gente pode contar. Tá? Ou ela é uma variável... que não é a discreta, que deu branco aqui agora. Vamos voltar lá só para a gente poder ver? Olha lá, ó. Ela é uma variável discreta ou é uma variável contínua? É porque deu branco aqui total. Beleza. Ela é uma variável discreta ou é uma variável contínua? Gente, ela é uma variável discreta. Por quê? Porque você pode contar. A variável contínua você pode medir. Essa é a palavra-chave para você saber, tá? E aqui a gente não mede o salário da pessoa, a gente conta o salário da pessoa, tá bom? Então é uma variável discreta.
Gente, qual que é o grau de escolaridade do chefe da família? Olha, grau de escolaridade pode ser fundamental, médio, superior. Então quer dizer que ela é qualitativa. Se ela é qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. Quando ela é ordinal, é porque ela tem uma ordem. E ela tem uma ordem? Sim, fundamental, médio, superior. Tem uma ordem a ser seguida. Então ela é uma variável qualitativa ou ordinal. Pronto, muito fácil, não é? Vamos para a próxima? Qual é a sua disciplina favorita? Gente, a sua resposta vai ser um número ou vai ser um atributo? Um atributo. A minha disciplina favorita é português. A minha disciplina favorita é biologia. Ah, então ótimo, é um atributo, então ela é uma variável qualitativa, mas ela não é ordinal, ela é nominal, tá? Você pode gostar de que você quiser, não tem uma ordem a ser seguida. Continua. Quantas vezes você já fez cursinho? Quantas vezes? Então você vai responder um número. Se você vai responder um número, então ela é uma variável quantitativa. Mas ela é contínua, que você pode medir? Não, ela é uma variável discreta, você conta, tá bom? Ah, eu fiz cursinho 5 vezes, tá bom? Questão número 7, para a gente poder encerrar. Qual é o seu peso aproximado? Gente, na verdade você sabe que o peso, ele é a forma correta de falar era medir a massa, não é o peso, né? A gente escreve dessa forma. Qual é o seu peso? Porque na verdade é uma questão lá da língua portuguesa, mas é uma forma coloquial da gente falar, mas a forma correta seria medir a massa. Se é medir, gente, então quer dizer que, se é medir, então só pode ser o quê? Contínua. E por que ela é quantitativa? Porque você vai falar um número. Quando você perguntar assim, qual é o seu peso? Quando você mediu a sua massa, você viu qual número lá na balança? Ah, foi 80 quilos. Ah, então ótimo. Então você falou um número, é quantitativa. E ela é contínua porque você mediu através da balança. Ok? Então pronto, gente. Essas são as variáveis. Você aprendeu hoje o que é uma variável e a classificação dela, se ela é quantitativa, qualitativa. Enquanto ela é quantitativa, ela pode ser tanto discreta quanto contínua. Quando ela é qualitativa, ela pode ser tanto nominal quanto ordinal. Então pronto, acabou. As primeiras questões de estatística vão ser desse formato, belezinha? Se você entendeu isso aqui, você já deu um passo gigantesco, cara, para você aprender todo o resto de estatística. Então acompanhe as outras aulas que vai vir na playlist de estatística, belezinha? Compartilha lá com seus colegas da escola e deixa o seu like aí, viu? Belezinha? Até mais, galera!